Fala, galera, mais um Fênix Cast, episódio número 5 aqui com meu amigo, meu cliente Braga. Obrigado, Braguinha. Obrigado. É sempre uma honra estar contigo, cara. O aprendizado é muito grande. E trouxe o computador aqui, cara, porque o teu currículo é invejável, cara. Eu peguei no teu blog. Não sei se você... Eu acho que faltou informação aqui, porque... Eu acho que falta, mas eu vou ler mesmo assim. Antônio Carlos Braga Júnior, formado em 2005 em Engenharia de Produção, com ênfase em software pela UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá. Começou a empreender em 1999 com a Flash Network, uma empresa de desenvolvimento de sistema web e um provedor de serviços de internet. Em 2000, um ano depois, junto com o amigo Eduardo, surge a BS2, tendo como principal projeto o site W Saúde. É isso mesmo? Isso. Em 2003, 3 anos depois, começou a desenvolver um projeto chamado CRMOL, ainda na faculdade. Em 2006, começou uma nova empresa chamada Automatict, essa com o amigo Américo. Em 2007, e aqui eu acho que foi quando eu passei a te admirar ainda mais, cara, participou do reality show Aprendiz 4 com o sócio, né? Com Roberto Justus. Em 2013 foi aí uma reedição, né, desse mesmo reality show, O Aprendiz, O Retorno, e viveu novamente essa grande experiência em um processo de seleção fantástico. Hoje administra as empresas nas quais eu citei, simplesmente com uma equipe de aproximadamente 100 pessoas. Eu acho que passou esse número já. Simplesmente um empreendedor nato. Seja bem-vindo, cara. Obrigado. Que currículo, meu irmão. Parabéns. Como você dorme com tudo isso para você administrar? Vendo você ler o currículo aí, acho que vem o que você escreveu, que você é startupeiro, né? Você escreveu para mim. Foram vários negócios mesmo, cada um criado em um momento importante, cada um tem uma história, um porquê de ser criado. E eu fechei poucas coisas, né? Durante esse tempo. Eu mais abri empresas do que fechei. Boa. Então, é bastante coisa mesmo. É legal olhar um pouco para trás aí e ver um pouco as origens. Cara, você sabe que às vezes é uma maneira da gente, olhando para trás, a gente fala, poxa, quanto eu vivi, né? Dá um certo ânimo pra gente continuar, né? Porque são várias dificuldades, né, ao longo daí. A gente está falando desde 98 até agora, então Isso. Quase 25 anos empreendendo, né? Trabalhando, eu trabalho desde os 12, então 30 anos trabalhando. Trabalhei numa locadora de videogame, na Game Over. Quem é de Maringá aqui lembra da época do lançamento do Super Nintendo. Shopping Avenida Center, né? Não, era aqui no Avenida Center tinha outra locadora de videogame, mas essa era na Tiradentes aqui. Eu era Puxa, verdade, cara, verdade mesmo. Molecão e já era apaixonado por videogame e queria comprar um videogame, então foi ali que eu comecei a trabalhar e de certa forma empreender. Que eu tinha um videogame pior, comecei a trabalhar para vender ele, com o meu salário comprar um Super Nintendo, era esse o objetivo inicial. Então, 2022, 30 anos trabalhando, empreendendo como empresário, 24 anos. É bastante coisa. Poxa, cara. E olhar para trás é importante, ainda mais no momento de pandemia, de mudança que a gente viveu agora. Houveram outras pandemias nas devidas proporções, mas houveram momentos de dificuldade aí nessa trajetória. E olhar para eles e como nós saímos antes ajuda a gente a pensar em como sair desse momento difícil que foi a pandemia também. Cara, muito legal. E eu te chamei para esse bate-papo, cara, justamente por você ser do segmento startup, né? Que a gente vai trabalhar um pouquinho desse segmento de startup na sua visão e por ser aí um empreendedor nato. Mas, cara, uma pergunta assim, inicial. Você que é pai, tem uma filha linda, uma família. Além disso, o que te move, cara? Cara, essa pergunta eu acho bem difícil de responder. Mas vamos lá, vou tentar responder. Eu acho que o que me move é a vontade de fazer as coisas diferentes do que elas são. É quase que uma desobediência, né? Não, é assim que é o mundo e você tem que aceitar. É não aceitar o mundo do jeito que ele é, pensar em processos, em otimização. E
é quase que a gente tem a oportunidade de desenhar o futuro, né? E desenhar o que vai ser a próxima coisa. Eu fiz um curso uma vez que eu lembro de uma frase legal, falava assim, que eu me identifico com essa frase. A qualidade da minha vida é proporcional à quantidade de incertezas a qual eu consiga confortavelmente viver. Então, a qualidade da minha vida é proporcional à quantidade de incertezas a qual eu consiga confortavelmente viver. A incerteza é algo interessante. Então, essa incerteza me move, de certa forma. E eu acho que o empreendedor ele tem essa vontade, essa formiguinha ali, querendo criar algo novo e mudar o presente e construir um futuro. Porque incerteza, nós, empreendedores no Brasil, é o que a gente mais vive, né, cara? Sem dúvida. Desde do amanhecer ao anoitecer, dormimos com isso, né, cara? Mas tem que ser confortável, porque senão o empreendedor fica maluco também. Fica maluco. Mas vamos começar aqui, então, o nosso bate-papo aqui, cara. Fiz várias, coloquei aqui num planejamento, porque você é um cara que pensa muito fora da caixa e eu gosto de desenvolver uma linha de raciocínio, porque cada empresa sua tem uma característica. CR Mall tem lá o produto para shopping, a Automatics tem produto para eventos, não só eventos, né, mas o carro-chefe, vamos assim dizer. Temos a BS2, que começou ali como provedor de internet. Se eu pudesse pegar as empresas e falar assim, a característica em comum que elas têm, lógico, criador, Antônio Carlos Braga, Júnior ali, mas que característica elas têm em comum que você falaria, poxa, é a minha cara que eu consegui colocar, imprimir aqui? Tá, vou voltar um pouco no tempo Fica e falar vontade, da trajetória de como surgiram as ideias para a gente enxergar esse ponto em comum entre as empresas. Eu comecei lá trabalhando numa locadora de videogame. Um dia eu vendi, comprei lá o Super Nintendo tão sonhado, fui campeão de Street Fighter, ganhei outro Super Nintendo e eu decidi aos 14 anos ali parar de jogar videogame. Vendi tudo e me dediquei à computação. E ali eu comecei a fazer trabalhos em casa. O meu pai foi numa banca e comprou um livrinho, Ganhe Dinheiro em Casa. Daí eu até tenho esse livro todo amarelado lá, mostrei pro meu pai, ele nem lembrava que tinha me dado aquilo de presente, mas esse livro mudou a minha vida. Que ele falava como ganhar dinheiro com o computador. Isso eu tô falando lá em 94, 95. Poxa, uns caixotão mesmo. Era 386. Uhum. E aí eu comecei lá a digitar trabalho, fazer cartãozinho de visita. Eu tinha uma impressora colorida, uma HP 500C, que ela trocava de cartucho. Ou ela era colorida ou ela era preto e branco. Eu lembro. Então você tinha que trocar o cartucho preto pelo cartucho colorido. Tinha um scanner de mesa, eram tudo coisas muito raras nessa época. E eu consegui comprar por ter vendido aquele videogame dedicado a isso e comecei a trabalhar em casa fazendo isso. E eu digitava trabalho, eu fazia logomarca, fazia convite de casamento, fazia cartão de visita, convite de festa. Tinha uma festa em Maringá chamada Festa do Abacaxi. Eu lembro que eu fiz os convites dessa festa, fiz convite de casamento. Isso tudo me trouxe uma intimidade com a parte gráfica. Então eu já mexia com CorelDRAW, com Adobe Photoshop. E isso, beleza, fica ali guardado. Depois eu trabalhei na Antenas Aquário entre 96 e 98. Aprendi muito lá, tive acesso aos melhores computadores, as melhor escola que eu tive de negócios, assim. Aprendi a pensar grande com os meus chefes ali, meus patrões, a dona Agma e o Douglas Sendesk. E quando eu saí, ele pediu para eu desenvolver o site da Aquário. A Aquário não tinha site ainda. Em 98 estava tudo começando, as empresas tudo até site. Começando nessa época. Então era arte finalista que foi pro lado de desenvolver sites. E fiz o site da Aquário, aprendi a fazer ali, meio na marra. E depois que eu saí, outras empresas começaram a querer sites. Foi aí que nós montamos a Flash Network, uma empresa desenvolvedora de sites e de infraestrutura de internet. Já era um provedor de serviços de internet. Nós éramos em 6 sócios. Depois, 6 sócios é algo meio complexo. Foi complexo para nós ali, 6 jovens empreendendo. E acabamos nos desentendendo. Eu e o Eduardo Scramin saímos e montamos a BS2.
E posteriormente, mais um sócio, o Thiago, também veio conosco. E a BS2 começou ali com um projeto na área de saúde. Já era a nossa primeira startup, assim, primeiro projeto que nós achávamos que seria exponencial, que era um site na área de saúde, vai ter a foto do médico, as especialidades dele, vai escrever artigos, a mapinha da clínica, vamos ter informação. E a gente pensou, peraí, vamos cobrar R$25 de cada um. Um vai ver, o outro vai querer também. Médico, dentista, fisioterapeuta, profissional da saúde. Maringá é um polo de saúde. Boa. A gente olhou assim, peraí, cara, em 6 meses, no papel de pão ali na mesa de bar. Em 6 meses, R$25 cada um, pagando 25 vezes 1.000, 25 mil de faturamento. Era um ótimo dinheiro, 5 mil de gasto, 10 mil para cada um, estamos ricos. Nós saímos da mesa de bar com a certeza de que estávamos ricos. E eu sempre olhava as pessoas na rua e falava, peraí, mas como que alguém compra um Gol zero, um carro zero? Era um absurdo, né? Quantos anos de salário, de um salário mínimo é para comprar um carro? É um valor absurdo. Eu pensava, peraí, todo mundo um dia tem essa ideia que eu tive hoje e agora vai estar fácil. Vamos faturar aqui. Mas não era menino, não sabia muito sobre os negócios, não sabia de contabilidade, de impostos, de energia e de todos os gastos que uma empresa tem. E foi mais... Era melhor não saber naquele momento, porque a gente empreendeu ali meio no susto. E as coisas não eram bem assim, as coisas começaram a ficar difíceis. Aí, quando eu entrei na faculdade de Engenharia de Produção aqui na UEM, foi apresentado pela Vânia, a incubadora de tecnologia da UEM. Ela fez uma apresentação durante a aula lá. E eu olhei aquilo e falei, peraí, deixa eu conversar com o Eduardo, que é meu sócio, porque a gente está passando por dificuldades, aqui é a solução para a gente resolver todas as nossas dificuldades. E aí nós entramos com um plano de negócio para entrar na incubadora. E, foi super difícil, só tinha uma vaga. A gente fazia o plano, ia lá, batia na trave, voltava, lição de casa, refazia o plano. E nós fizemos o plano várias vezes e acabamos sendo aceitos na última vaga na incubadora. E ali com o Maringá Saúde, que era esse projeto que depois se tornou W Saúde, e nós ganhamos um prêmio do KD. O KD era o site de busca da vez na época. Verdade, cara. Nossa, eu me lembro. Eu até estava olhando a história do KD, é uma história super legal. E eles não tinham ainda um robô de indexação como o Google depois veio criando esse robô de indexação. Os grandes sites de busca. Foi aí o pulo do gato do Google. Mas antes o KD era o maior site de busca do Brasil. E o KD nos colocou entre os 10 maiores sites de saúde do Brasil, porque eram poucas pessoas dispostas a colocar um conteúdo na internet, um conteúdo legal. E nós já estávamos lá com dos 1.000 médicos e profissionais de saúde que nós queríamos ter no site, nós já tínhamos 40. Era muito pouco. Nunca atingimos os 1.000, tá? Vamos já aqui. Mas aquilo foi super legal, foi uma escola. E começamos com a BS2. Em seguida, veio a gente falar de bolha, né? Uma pergunta, será que nós estamos vivendo uma bolha hoje de startups? Naquele ano, estava ocorrendo uma bolha. Já naquela época, cara? Naquela época foi a primeira bolha. Teve uma queda na bolsa, né? Das empresas de tecnologia. E aí, vários movimentos estavam acontecendo. A nível mundial. A nível mundial, nos Estados Unidos. A Nasdaq quebrou. Dá para ver o gráfico, bem legal, quem tiver curiosidade. Em 2001 teve a bolha da internet. E nós estávamos empreendendo nessa área. E aí... Mas várias coisas acontecendo. Tinha outro site de busca chamado Achei, foi vendido por alguns milhões. O Zipmail, o UOL comprou também por alguns milhões. E nós ali, todo mundo olhava para nós como se nós fôssemos esses empreendedores que estavam ficando milionários de uma hora para outra em cima da bolha. Mas a bolha veio, nos atingiu diretamente, bem no meio mesmo, e começamos a ter muita dificuldade. Nós estávamos com um site, com acesso à internet, já tínhamos crescido, tínhamos mais ou menos 1.000 usuários, era uma empresa razoavelmente grande para a época, mas começamos a dever. Faturávamos em torno de R$60 mil por mês, eu me lembro. E a hora que eu olhei em 2004, 2005, 2006, a dívida já passava de 1 milhão. Então nós devíamos muitas vezes o nosso faturamento sem ter um ativo. Você que é contador sabe disso. Poxa, ativo, passivo, bem óbvio ali, a empresa estava literalmente quebrada. Foi quando eu fiz um curso do Sebrae, o Empretec,
que foi muito bom para mim. Eu recomendo esse curso para todo mundo. Ele ainda é atual, apesar de eu ter feito em 2006, ele ainda está acontecendo em nível Brasil. E para quem quer empreender, eu recomendo esse curso. Esse curso foi desenvolvido depois da Segunda Guerra Mundial. Pegaram 10 características empreendedoras e 30 comportamentos. 3 comportamentos em cada uma das características. E você faz um teste para participar desse curso, que dura em torno de 8 a 9 dias, alguma coisa assim. E você vê as características que você tem, mantém, as que você é ruim, melhorar, feedback. Aquele feedback que faz você chorar, que faz você ficar com raiva do consultor, porque é aquela verdade na cara. Lata, né? Uhum. E ali eu vi algumas características que eu era muito... Em algumas coisas eu era muito alto e em várias coisas eu era muito baixo. E uma das coisas era estabelecimento de metas. Eu não estabelecia meta, eu simplesmente jogava para marcar gol. E depois eu perguntava, quanto foi o placar? E o placar estava lá, 1.000.000, né? Eu devia um monte. Não tinha um planejamento estratégico. Não tinha muito. Era Você queria executar. Executar. Isso é uma característica de quem quebra. Concorda? Você sabe disso. E aí, logo depois desse curso, eu comecei a repensar tudo, fazer conta, fazer plano de negócio o tempo todo, refazer, monitorar. E eu fui no show do U2 em São Paulo. Tinha uma turnê do U2 aqui. Eu estava devendo tudo, mas eu fui no show. Quando eu fui no show do U2, eu vi todo o processo do ingresso, a entrada, o acesso, estádio do Morumbi lotado, como era tudo aquilo. Eu já tinha começado na graduação, na faculdade, a impressão de cupons. Era um trabalho de graduação, de sorteio, controle de sorteio para shopping. Que as pessoas se cadastram, mostram as notas fiscais, imprimem cupom. Eu lembrei do meu cupom que eu imprimi, era o mesmo tipo de impressão. Lembrei de quando eu estava em casa fazendo os convitinhos de festa, as artes no Photoshop, no Corel. Passou um filme na minha cabeça, eu falei, peraí, tive uma ideia. Vou montar uma empresa que faz ingresso para shows e eventos de pequeno e médio porte. E aí tem mais um pause aqui, vamos voltar mais ainda. Fica frio, a gente está aqui para conversar mesmo. Eu sempre eu falei que eu era apaixonado por videogame, mas eu também sempre fui apaixonado por promoções. Sempre participei de tudo que é promoção. Desde caminhão do Faustão, escrevia um monte de carta, ou via alguma coisa no rótulo do supermercado, eu mandava carta, enchia o saco da minha mãe lá. E eu participava... Aquele de material de limpeza? Qualquer coisa dessa eu participava. Entendi. Do Nescau. E eu gostava muito de rádio. Em Maringá tinha a Rádio Transamérica, que é do Schiavone, era do Schiavone, a 97,9. E nessa época eu não conhecia ele. Mas ele, depois a gente se encontrou, ele lembrava daquele menino que participava de todas as promoções da rádio aqui. Então eu ganhava camiseta o tempo todo, participava de quiz. Eu fui no Hollywood Rock em 94, ganhei uma promoção da rádio, que dá até pra gente fazer uma outra conversa só para falar das promoções. Mas eu tentei participar de uma promoção para ir para a Copa em 94, não consegui, tive o maior prejuízo. Participei de uma promoção da Rádio Transamérica em nível nacional, da Coca-Cola, em 96, e ganhei, fui para as Olimpíadas de Atlanta. A gente está aqui no ano de Copa do Mundo, né? Quem lembra aí da Olimpíada de 96, o Foi Brasil... Atlanta. Eu ganhei ingresso para semifinal e final das Olimpíadas. Você tá brincando, velho? Eu assisti lá o Golden Goal, né? A virada 4-3 da Nigéria contra o Brasil. O Brasil virou o primeiro tempo ganhando de 3-1. Tomou a virada 4-3 com o Golden Goal do Canu. O Brasil tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo em 94. Então, eu sempre fui apaixonado por promoção. E já tinha essas promoções no currículo, e principalmente essa das Olimpíadas em nível nacional que eu ganhei, que era um quiz sobre futebol, mas vamos dar um pause aqui. Aí fui lá no show do U2, vi tudo aquilo, já tinha feito um sistema de graduação na faculdade para controle de promoção, pela paixão por promoções que vinha. Eu falei, tem uma ideia, vou montar uma empresa que, como eu falei, que faz ingresso para shows de pequeno porte. Aí eu tinha tudo guardado em casa. Como eu era arte finalista, quando eu fui para os Estados Unidos, eu vi todas as novidades lá. CD-ROM, os softwares, todas as coisas que tinham. Tinha um CD com um programa chamado Print Artist, que era para você fazer banner no computador. E o CorelDRAW e o Photoshop
o Adobe Photoshop, eram programas mais parrudos. E nessa época, a molecada, igual troca figurinha hoje, nós trocávamos disquetes. Você tem um software? Eu gravava no disquete e passava. Na escola, nós passávamos um para os outros. E ali a gente mexia com esses softwares aí. Cara, você é velho, hein, bicho? Eu lembro disso também, cara. Eu lembrei agora dos disquetes que nós trocávamos Verdade, ali. Cara. Então, saindo do show, passou o filme. Pulseirinha, eu tinha a pulseira guardada que eu tinha ido para as Olimpíadas. Ingresso, eu tinha os ingressos das Olimpíadas. Tinha o ingresso do show do YouTube que eu tinha ido. Tinha o histórico das coisas que eu tinha feito. Aí eu cheguei em casa, olhei um carro, estava escrito Automatic atrás. É Automaticket. Aí surgiu o nome do carro, da empresa. Da empresa. A palavra ticket mais o Automatic. Uhum. Falei, então a gente vai fazer o seguinte, vai ser uma empresa que faz pulseira e ingresso para shows e eventos pequenos e médios e nós vamos ter um software que autentica esses ingressos. Então, o Scomparim vai fazer ali um aniversário para 50 pessoas, vai distribuir ingresso ou pulseira, dá para saber quem entrou em tempo real. E aí a gente começou a vender isso pela internet. Uma coisa super nova. Não existia no mercado. Não existia no mercado isso. E a coisa começou a dar certo. Começamos a vender. Só que eu ainda estava bebendo a crise o prejuízo de 1 milhão amargado. que eu tinha. Mas a gente começou ali, chamei o Américo, nós voltamos para a incubadora. Eu já tinha montado a BS2 em 2001 na incubadora. Em 2006, eu e o Américo montamos a Automatic na incubadora de novo. Mas por que você foi para a incubadora, Braga? Pô, lá um baita de um apoio. Um ambiente dentro da universidade, com salas legais, com ar-condicionado, com internet, com o escritório de contabilidade apoiando, com consultoria, nós tínhamos acesso à consultoria. E dinheiro, investimento, capital? Não, isso não. Era bastante apoio mesmo. E foi super legal. E nós começamos ali a Automatic, que tem a ver com tudo que eu falei, né? Sim. Tem a ver com as promoções que eu participei, tem a ver com empreender em casa antes de qualquer coisa, tem a ver com o meu trabalho na Antenas Aquário, que eu aprendi muito lá como arte finalista, e tinha a ver com tecnologia, porque é BS2, uma empresa de serviço na internet, com infraestrutura, e essa infraestrutura, o nosso modelo de venda era pela internet. Então, até o business, vender pela internet, nós começamos a aprender ali. Aí, no ano seguinte, eu ainda tinha um problema. Uma dívida de R$1 milhão, que eu não sabia como pagar. Eu falava, o que vai acontecer? O que acontece com alguém que deve R$1 milhão em 2006? Dá para multiplicar por quanto aí? Meu Deus. Dá para triplicar quase? Pode colocar 6 vezes mais hoje. 6 vezes mais. Então, é equivalente a dever 6 milhões hoje, que é um bom dinheiro. A gente dolarizar, né? Uhum. $1 milhão, praticamente. Não, $1 milhão não. Mas inflacionando já chega num valor muito razoável aí. E eu estava na faculdade, tinha acabado de fazer o CRMOL, um sistema para controle de promoções, tudo. E eu era muito fã do Aprendiz, do reality show, do Aprendiz com o Roberto Justo. Já tinha assistido a primeira, segunda, terceira edição, era fã de todo mundo que tinha participado lá. E aí o Roberto Justo aparece lá na Record. Olá, Aprendiz 4, o sócio. Se você tem uma ideia, inscreva-se já. O prêmio, R$1 milhão. Falei, nossa, esse cara tá falando comigo, né, cara? Lá vai eu na internet, no formulário. Já não gostava de promoção, né? Já não gostava dessas coisas. E eu fui lá e me inscrevi. Todo mundo pergunta, você se inscreveu? Sim, me inscrevi em todas as etapas. Aí tinha um formulário inicial, depois gravei um vídeo, depois mais uma etapa presencial e uma última etapa presencial. E aí começou 2007, eu lá, confinado no Aprendiz, eu acordava e falava, nossa, eu não acredito, eu tô aqui, eu tô no Hilton, eu tô aqui com o Roberto Justus e para viver os maiores desafios da minha vida. Porque é um reality show legal, quem assiste vê, o que o Braga faria? Se eu fosse ele, eu teria feito diferente. E você acaba aprendendo com os erros dos outros ali. E foi uma delícia participar. E todo mundo me pergunta aí, mas isso abriu portas para você? Abriu, não vou falar que não abriu portas, mas ninguém me contratou porque eu participei lá. Talvez isso veio com uma credibilidade. O Braga participou, ele tem algo legal, não é
não é tão não é qualquer fácil. um também, não né, é tão cara? fácil entrar. Então, nesse sentido, ajudou, mas imagina, eu fiquei lá confinado quase 3 meses, sem celular, sem saber nada da empresa, sem nada, vivendo sob pressão, filmado, resolvendo tarefas e ainda devendo. Então, foi muito difícil. E quem assistir a versão de 2007 vai ver um Braga muito bravo, levando muito a sério ali aquele programa, porque eu precisava. Meu sonho era ganhar e pagar o que eu devia, cara. Era isso que eu queria. Mas o que aconteceu? Eu fui demitido. Fui demitido no 7º episódio. Ainda participei do último. E foi frustrante. Cara. Só que na época tinha uma audiência gigante. E eu saí famoso. As pessoas vinham na rua, queriam tirar foto, queriam autógrafo, palestra. Aí eu era aplaudido na palestra, a hora que eu ia deitar no travesseiro, eu ainda devia R$1 milhão. Daí o que eu fiz? Eu não tinha escrito um plano de negócio para me inscrever no programa, no processo de inscrição? Beleza. Falei, parou, não faço mais palestra, deixa eu ver o meu plano de negócio, vou fazer tudo o que eu prometi para o Roberto Justus aqui funcionar. E fomos para casa, e dentro da empresa, desenvolvendo. Em 2008, nós lançamos o CR Mall 3, que era a promessa de sociedade para o Roberto Justus no Aprendiz 4 Sócio. E foi um sucesso. O programa, a gente começou a atender os shoppings em Curitiba, depois em São Paulo. E em 2009 eu consegui pagar essa dívida. Puta que... Em 2009, a hora que eu olhei, tinha uma planilha, uma linha do tempo de parcela de pagamento. E o negócio cresceu. E deu tudo certo. E por último, acho que até não está no meu currículo aí, eu comecei a criar um projeto de autoatendimento. E as promoções eram feitas com pessoas atendendo, você falava quem você era, mostrava os seus comprovantes fiscais, o sistema processava e gerava os benefícios, os cupons ou o vale-brinde, seja lá o que for. Aí nessa onda de usar aplicativo, aí mais uma vez voltando, que eu digitava trabalho, eu olhava o processo. É muito mais fácil eu digitar olhando algo do lado da minha tela do que olhando para baixo. Eu fazer isso aqui. Esse movimento de segundos faz você perder tempo. E quando você estava ali fisicamente atendendo alguém, a pessoa colocava em cima da mesa uma nota toda amassada, localizava as coisas, próximo. Eu sempre pensava, e se eu digitalizasse esses documentos? E se eu escaneasse isso? E fosse para a tela? Eu olhei também um shopping que tinham 10 pessoas trabalhando. E chegou uma pessoa com 30 notas fiscais para ser atendida. E ela chegou lá, as 9 pessoas ficaram fazendo nada, enquanto uma ficou lá atendendo, uma por uma, demorou lá 20, 30 minutos para atender. Tá, e se essas outras 9 pessoas pudessem trabalhar juntas com essa? Aí eu criei... Daí tem uma técnica da engenharia de produção, que é um controle de processo que chama PERT-CPM, que é você criar paralelismo de processos em uma linha ótima para você conseguir chegar no objetivo mais rápido, num custo mais baixo. Só que eu precisava digitalizar essas notas. Aí eu comecei a pesquisar scanners. Aí fui para os Estados Unidos, trouxe o scanner. Eu tenho uma coleção gigante lá, um museu de scanners. Até que eu fui para o Japão com a minha mãe numa viagem. Minha mãe tem uma irmã que mora no Japão e ela pedia para eu visitar, ir com ela, acompanhar ela numa excursão mesmo. E aí eu falei, tá bom, mãe, esse ano eu vou, vamos lá, 2014, vamos lá. Chegamos lá em Tóquio, naquelas lojas gigantes de tecnologia. Eu vi um departamento com todos os tipos de scanner que você imaginar. E eu olhei um deles e falei, é esse. Esse scanner consegue viabilizar meu projeto. Falei, mãe, mas a gente ainda vai viajar para a China, para a Coreia, para todos os lugares. Ah, filho, compra, vai. Tá bom, vai. Comprei a mochila, viajei e trouxe. E nós criamos um processo de autoatendimento digitalizando as notas fiscais. Essa foi a última coisa grande que nós criamos. E ela já se tornou realidade em 2014. Como tantas coisas acontecem, né? Nós somos copiados, as pessoas tentando copiar. Nós chamávamos o processo de check-in antecipado de notas fiscais. Eu cheguei no shopping e ele falou, não, eu tenho um check-in antecipado aqui. Eu falei, como assim? Eu que criei esse negócio? Não, tá aqui, ó, era uma cópia. Um concorrente criou algo bizarro lá e colocou o mesmo nome. Eu falei, peraí, eu preciso mudar o nome disso. Aí nós mudamos pro nome para Pricer, de prize em inglês, que é prêmio.
Então, seria um premiador, compramos no domínio Prizor.com, lançamos um aplicativo, quiosque, e melhoramos o processo, a velocidade já era boa, a gente lançou em 2016 uma velocidade, um processo muito melhor do que nós já tínhamos, e aí nós viramos líderes de mercado em cima desse produto, e hoje esse processo, essa jornada de cliente é muito legal, nós fazemos pessoas participarem de promoções, que eu participava, sabia quanto era difícil, então facilitamos a vida das pessoas em participar de promoções, e isso faz com que quem faz a promoção também tem mais pessoas participando e tem um custo... Só pegando um gancho na tua visão aí, cara, que visão de tudo, né? Mas só para contextualizar as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, quando a gente fala em promoção, imagina que você vai no shopping e o shopping geralmente tem as promoções de Natal, Dia das Mães, namorados, você compra lá um celular e por esse celular, a cada R$300 em compra, você ganha um cupom. E esse cupom você troca em benefícios para ganhar o prêmio do shopping. Vamos supor, um sonho de consumo, uma BMW. Né? Então, o que o Braga está dizendo é que esses cupons eles passaram a ser automaticamente digitalizados, né? Os comprovantes de compra foram... Os comprovantes, melhor dizendo, né? Isso, os comprovantes de compra digitalizados para gerar o cupom posteriormente. Para gerar, isso. De uma forma melhor, mais rápida, com menos fila. E esses dias a gente estava conversando, não sei se você pode revelar isso, senão a gente edita. Qual o papel humano naquela época e qual o papel humano hoje? Quantos por cento tinha de humano naquela época e quantos por cento de humano tem nessa fase que você está vivendo hoje? No nosso processo inicial, em 2014, era 100% de pessoas participando do processo. Então, tínhamos pessoas especializadas em fazer a transcrição das notas fiscais, localizando CNPJ, data, número e valor. E, ao longo do tempo, nós fomos otimizando isso para que menos pessoas participassem desse processo e a gente tivesse mais assertividade computacionalmente. Produtividade também. Produtividade também. Então, hoje nós temos aí, nos momentos que tudo tá dando certo, nos momentos de sucesso em tudo, nós temos cerca de 80% já da solução sendo feita, da extração de dados sendo feita computacionalmente. Mas nossos volumes são muito grandes, ainda temos muitas pessoas envolvidas nesse processo inteiro. Até porque a demanda cresceu demais. Mas olha a tendência, né, cara? A tendência é que você chegue a 100% de processo automatizado. Sim, hoje a gente vê quanto que a computação está evoluindo para aquisição de dados de uma forma bem ágil e bem assertiva, né? É claro que sempre respeitando a lei de proteção de dados, as pessoas hoje elas têm o direito de não ter os dados revelados, mas o que a gente mais gera são dados estatísticos para melhorar a qualidade da entrega para o consumidor e a qualidade da estratégia de marketing ou de criação de novos produtos pelas empresas, né? E você falou de shopping, né, como promoção, que você concorre a uma BMW a cada X reais em compra, mas tem também o código da tampinha lá do refrigerante que você manda, tem a promoção que você compra um produto no supermercado e também envia o comprovante de compra. Tem a promoção que você tem o direito de girar uma roleta e ganhar alguma coisa. Então, isso é muito game também, né? É um jogo da vida real. Qual que é a regra? A regra é consuma, faça a economia girar e você vai ter um benefício, algo que vai te dar prazer, algo que você vai concorrer ou algo que você vai ganhar mesmo. Tem muita promoção que a regra já é compre e ganhe alguma coisa. Mas o fator sorte, ele é muito... o fator brincadeira, o fator game, ele é muito legal e a gente explora bastante isso também. Braga, eu te admiro demais o teu potencial empreendedor e quando você falou que vulgarmente copiaram um produto seu, é legal a gente citar que em 2000, você e o Eduardo saíram da Flash Network e montaram a BS2, que é Braga e Scramin, né? E recentemente a gente tem aí uma fintech com esse nome, né? Então, eu só quero deixar claro aqui para a nossa audiência que esse vídeo é visto também por contadores do Brasil todo, por empreendedores do Brasil todo, né? Que a BS2 é anterior à fintech.
né? Isso. Então, só para deixar claro, nós temos as patentes, nós temos tudo o que a gente imagina aí, porque é uma empresa realmente séria com esse detalhe, né? Então, para deixar bem claro que nós somos anteriores. Isso, as logomarcas são semelhantes, infelizmente. Esse banco também patrocinou o Flamengo numa temporada, uns 2 anos. Uhum. E causaram algumas confusões Eu recebi alguns parabéns por eu ter montado um banco. Não, eu não tenho um banco. Isso, é um provedor de serviços de internet. E, como você disse, os contadores podem ter confusão. Tem muita gente que deve ter conta lá mesmo. É um banco, uma fintech como o Nubank, C6. Exatamente. Né? Então, só deixando claro esse detalhe aí, né? Vamos lá. Cara, é muito bom bater papo contigo aqui, mas você mostrou claramente aí a tua visão, né? Tua visão de criar e resolver dores e achar dinheiro. Tem dinheiro aí? Vamos ver se a gente consegue montar um negócio. Você acha que o futuro das startups no Brasil e no mundo está no começo? A gente corre o risco de ter uma segunda bolha? O que você pensa a respeito disso? Porque o que a gente mais vê hoje é fintech, é health tech, é tudo voltado para as empresas de base tecnológica, né? E eu acho que a gente ganha muito em produtividade com relação a isso. As empresas usuárias, nós enquanto consumidores das informações, lá no escritório mesmo, a gente não consegue mais fazer contabilidade com um único software. A gente tem um software que alimenta o XML, a gente tem um software que alimenta o banco, a gente tem um software que alimenta o banco de horas de cada funcionário, entendeu? Então, a gente integra tudo isso para te entregar uma contabilidade, para você saber real, um dashboard da sua empresa, se você tem lucro ou prejuízo. E está tudo bem. E a gente paga por essas empresas que a gente considera são solucionadoras das nossas dores. Uhum. E sem elas, talvez o nosso processo seria muito mais árduo. Muito mais árduo. Só que a gente vê um movimento muito grande de empresas gringas vindo para o Brasil com foco no nosso mercado de contabilidade. E eu percebo que já começou esse movimento. Por exemplo, vou falar grego para você, mas a Thomson Reuters, que hoje administra a Domínio Sistemas no Brasil, comprou a Thomson Reuters e comprou também o Gesta, que é o nosso gerenciador de processos. Então, hoje a gente paga tudo para a Thomson Reuters. Numa outra ponta de concorrência, veio a Castor e adquiriu também um outro sistema que a gente utiliza, que é de dashboards e controle de certidões, que é a HubCount. Então, cara, a gente está vendo uma série de movimentos nesse sentido. Tudo com o propósito da recorrência. Como que você vê isso, cara? Assim, você que vive isso dia a dia ali. No ramo de tecnologia, de startup, talvez a gente possa focar nisso no nosso papo, porque a gente pode falar de várias outras coisas. Eu falei de health, de agro, tem tanta coisa, né? Mas você vê esses movimentos de compras dos grandes. Então, às vezes surge ali uma empresa que faz um pedacinho de uma forma legal, antes dela crescer, está vindo um tubarão ali comprando essa funcionalidade, ou ele agrega para o negócio dele, ou ele mata. Isso. Né? Se nós falarmos dos grandes aí, o Instagram, que tinha um founder brasileiro também, o que ele era no começo? Ele era um programa que tirava foto e aplicava um filtro. Ponto. Não era uma rede social, não tinha um real de recorrência de nada. Mas o que ele tinha? Ele tinha muitos usuários e ele era o mais popular de todos. Se nós olharmos na época, existiam centenas, talvez, de aplicativos que faziam a mesma coisa. Mas ali houve investidor anjo, houve um crescimento, várias rodadas e chegou uma hora que o Facebook comprou e aí mudou tudo. Virou uma rede social concorrente da rede social dele mesmo. Ficou essa briga entre Facebook e Instagram. Mas nas devidas proporções, então a gente está falando do mercado de contabilidade, no mercado de redes sociais aconteceu a mesma coisa. E recentemente agora eles compraram o WhatsApp e também todo mundo ficava em dúvida. Como que eles vão ganhar dinheiro com o WhatsApp? E agora a gente está vendo os absurdos que estão sendo cobrados para interações de bots e coisas todas. Ou você paga ou você não tem isso. Aí
de alternativa, tem o Telegram, que a gente vê crescendo bastante, que é um software open source, que você pode pegar o código e mudar e criar o teu também. Mas a gente vê que esse número de usuários é o que está valendo. E agora, criar uma startup. Quantas pessoas vão criar uma startup que vai virar um unicórnio? Tem muito mais ganhador de loteria. Ganhador de loteria tem toda semana. Não é toda semana que tem um unicórnio. Cara, se for uma verdade agora. Não é verdade? Então, eu acho que as pessoas estão querendo criar startups, unicórnios o tempo todo e muito rápido. A definição de startup, ela fala de uma empresa que cresce muito rápido, escalável e repetível, né? Uhum. Essa é a definição. Essa é a definição. Mas e o crescimento ao longo dos anos? A Apple, ela está aqui desde os anos 80. E ela passou por várias crises e dívidas. E teve momentos em que o Bill Gates ajudou a Apple a sair do buraco. Tem histórias legais dessas aí nos bastidores. Até que o Steve Jobs ali criou o iPod, que ajudou a sair muito disso. Ele já era apaixonado pela parte de user experience, de UX. Gostava das letras, das coisas bonitas, da parte visual. Também tem cópia na história da Apple. Copiou o mouse da Xerox. E quando ele viu... Eu imagino que o Steve Jobs, no dia que ele viu os Palm Tops e os smartphones, e ele olhou o iPod dele com o girinho ali para trocar de música, com o Will, que era a invenção dele. Ele olhou aquilo, eu acho que ele comparou o iPod com um Palm Top. Ele falou, peraí, e se isso aqui virar um telefone? E se não tiver tecla? E se for uma tela inteira touchscreen? Então, você vê ali um crescimento para chegar em algo que revolucionou o mercado, mas que não foi meteórico dessa forma. É quase a história da computação inteira dentro da Apple. E agora todo mundo quer carreiras meteóricas, coisas que vão dar certo de uma hora para outra. A vaidade está imperando demais no jovem, que tem essa afobação. E aí, você falou de bolha. Estamos vivendo uma bolha? Como a da Nasdaq em 2001? Talvez sim. Com os juros altos que nós tínhamos até há pouco tempo, muito dinheiro vindo para o Brasil, muito dólar sendo despejado aqui dentro. E ali, um pitch bom, o cara conseguia lá alguns milhões de reais para o negócio dele, que não faturava nada. Acho que um dos casos legais é a empresa de locação de patinetes da Faria Lima, né? Sim. Que ela chegou a valer 1 bi. E hoje? Então, não vale mais nada. É pó. Então, essa questão do marketing tudo e da especulação é algo perigoso para o mercado de startups. E agora, com os juros mais baixos, os rentistas tendem a sair do país. Agora voltou a subir de novo para controlar a inflação, pós-pandemia, tudo. Mas ainda teve uma queda de dinheiro aqui, então as startups pararam de receber tanto dinheiro. Quando as startups estavam recebendo muito dinheiro, e com a pandemia, começaram a contratar todos os profissionais de TI, porque todas as soluções estavam em TI. E hoje a gente vive o quê? Uma escassez de mão de obra na área de tecnologia. Uma escassez muito grande e uma crise em nível mundial, né? Hoje o bom programador pode trabalhar de Maringá para qualquer lugar do mundo, ou de qualquer lugar do mundo para Maringá. Cara, e o que você falou, a gente vive no escritório. Por exemplo, recentemente a gente atende pessoas lá que querem abrir o CNPJ. É o segmento X, a gente considera uma empresa de base tecnológica, a gente se enquadra como startup. E eles falam assim, quando que eu vou fazer minha primeira rodada de negócio? Ou seja, cara, não depende da contabilidade, depende mais de você resolver a dor da tua capacidade de escala do que da contabilidade. Lógico, a contabilidade vai te dar elementos, né, que seriam ali os balanços, vai te dar toda a estrutura necessária para que você faça a sua primeira rodada de negócios, de levantamento de capital, para aí sim você escalar. Mas eu vejo um senso de urgência tão grande nesses empresários, cara, que sinceramente eles falam assim, milhões com uma ideia que ele acha que o Braga vai chegar lá assim, porque o Braga é um startupeiro. O Braga vai colocar 2 milhões aqui. E não é bem assim, sabe, cara? Você não colocaria 10 mil. Porque o senso de urgência
porque eles acham que a ideia deles, sem que sequer lançar um MVP no mercado, né, que é um produto de valor viável. Um valor viável, que se vai resolver ou não o produto, se o produto dele resolve ou não a dor do cliente, ele acha que ele vai vender por um absurdo. Enfim, eu estou vendo isso na prática. Então, por isso que eu te perguntei da bolha. Para a gente se direcionando para o final aqui, cara, há quem diga também, eu até estive dando uma olhada e pesquisando, em Maringá tem muitas startups e conversando com um contador do Uruguai, ele me falou que o Uruguai tem uma zona franca que eles consideram que eles querem ser um novo Vale do Silício para a América do Sul, né? Para a América Latina, e também Israel. E eu acredito que esse movimento deve ser globalizado logo, logo. Isso vem tudo a calhar do jeito que você falou, por conta da escassez da mão de obra. Eu acredito que esse povo deve estar tudo espalhado, deve estar trabalhando em casa, deve estar criando a sua especialidade para atender essas demandas, né? Vamos pensar assim, o sonho de qualquer nação é ter um Vale do Silício. Nós temos aqui em Curitiba o Vale do Pinhão, Maringá é um polo também. Boa, verdade. Nós temos Maringá aqui uma baita de uma infraestrutura aeroportuária, de universidades e um número de vagas absurdo para quem quer trabalhar nessa área. Inclusive temos terrenos subsidiados com ISS tecnológico. Nós temos a incubadora, que eu citei ela aqui também duas vezes, aqui no momento da nossa vida. Durante a minha estada na incubadora, eu fiz visitas também a outros cantos do mundo aí que também buscam isso. Eu estive em Bilbao, que tem um parque tecnológico fantástico, Bilbao, na Espanha. Isso já faz um tempo, mas eu vi coisas muito legais lá em 2001. Eu fui para Milão, em 2002, na Itália, também pela incubadora, também participei de rodadas de negócio com grandes empresas europeias, eles já estavam nesse movimento aí. Nós tivemos uma visita aqui na incubadora do pessoal da Suíça, e inclusive estivemos lá visitando em 2016 os cantões que também, grandes empresas, Google, Microsoft, estão com unidades lá, e com subsídios e com ajuda do empreendedor mesmo, de chegar lá. Marcelo, você está chegando aqui? O que você gosta? Você joga tênis? Vou te apresentar para a turma do tênis. Ah, você gosta de capoeira? Tem capoeira aqui. Ah, mas eu tenho um filho. Tem uma boa escola aqui. Você gosta de queijos e vinhos? Tem. Então, eles te inserem na sociedade porque você é uma mão de obra qualificada, você gera riqueza e exportação. De tudo limpo, né? Nos Estados Unidos, todo mundo fala do Vale do Silício, que é na região de São Francisco, Palo Alto, Los Gatos, todas as grandes empresas que a gente pensa estão ali. Mas nós temos outras áreas nos Estados Unidos. É verdade, a gente só fala ali dessa mesma região. Tem Seattle, tem outro polo em Miami, tem outro polo em Nova York, tem outro polo em Los Angeles, que é mais para baixo. E devem ter vários outros que eu nem estou citando aqui. A gente está falando do Uruguai, agora aqui do lado do nosso país. Mas o interessante é ter mais incentivo para nós mesmos, né? Uhum. Mais incentivo para as empresas crescerem aqui, porque isso para o Brasil é ótimo também. Se tornar um polo aqui é ótimo. Mas criar algo aqui... Será que vamos fazer uma pergunta. Será que o Instagram, lançado no Brasil, teria virado o Instagram? Ele tinha que estar lá, naquele momento. Então, então, eram brasileiros que estavam aqui, foram para lá, desbravaram lá. E a gente tem que explorar essas oportunidades e o time to market, né? Uhum. Então, mas o principal, eu acho que sobre bolha é pensar nessa ânsia de querer, como você disse, da pessoa achar que vou fazer um negócio, vou abrir o CNPJ, estou resolvendo um problema. E geralmente vem copiando coisas também. Sim, eu percebo muito isso, cara. Vamos lembrar do Groupon e do Peixe Urbano, das compras coletivas. Pois é. E várias outras coisas, cara, que foram criadas e acabaram, né? São coisas não sustentáveis. Mas tudo cópia. Eu acho que a gente tem que também criar algo, né? Criar é gostoso, inventar. Cara, o que você falou é muito certo, assim, sabe? Mais uma vez vou citar o mercado contábil. A Conta Azul foi a primeira unicórnia brasileira, na qual eu tenho aí prazer de ser embaixador dessa empresa, tenho acesso
a toda a galera que eu conheço lá. E a Kickbooks, a Intuit Kickbooks, que é uma empresa genuinamente americana, está declinando do mercado brasileiro, cara. Vai encerrar as operações agora em abril de 2023. Por conta de burocratização. Por conta do mercado brasileiro. Você tá vendo como isso aqui não é para amador, cara? Não. O Uber Eats também saiu, né? Essa eu não sabia. O Uber Eats também deixou a operação no Brasil. Entendeu? Então, a empreendedores, senso de urgência, tenham muito cuidado. Muito cuidado. Braga, obrigado. Deixa aí um recado final para quem está nos acompanhando, para quem quer lançar uma startup, para quem quer empreender. Cara, muito bom bater um papo contigo. Deixa aí o recado final. Obrigado, meu prazer estar aqui, compartilhando essas informações com vocês. Espero ter trazido algo enriquecedor para a vida de quem está nos assistindo. Mas o recado final que eu queria dar é sobre a característica das pessoas de sucesso. Eu estava assistindo um vídeo de uma estudiosa que viu as características das pessoas que tinham sucesso, crianças e adultos. E ela fala que não é o mais bem aparentado, o mais inteligente, nem o mais forte, e nada disso. A característica comum das pessoas de sucesso é a garra de estar com objetivos de longo prazo e todos os dias estar acordando para fazer aquilo. Levar a vida não como uma corrida de 100 metros, e sim como uma maratona. São vários anos para dar certo. A própria Conta Azul que você cita, eu tenho certeza que é uma empresa de uma trajetória de acertos e erros. Começou em 2007. Olha só. Então, essa pressa ela não existe na realidade mesmo. É ilusão e é mais fácil ganhar na loteria, como a gente falou agora há pouco. Que dado interessante. Pessoal, agradeço. Braga, cara, sempre um prazer estar contigo. Vamos ter outras rodadas de bate-papo com outros temas. Pessoal, então, esse foi o nosso 5º episódio do FNX Cash com o tema Vivendo de Startups, com o Antônio Carlos Braga Júnior, da CR Mall, da BS2 e da Automaticket. Um abraço e até mais. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.